Aqui do meu lado está já o Hudson Mendes, que ele é ativista social, tem feito assim, um grande trabalho aqui em Uberlândia, né? Oi, Hudson, fala oi para os nossos Olá, seguidores. tudo bom? Todo mundo aí? É isso aí, gente. O Pierre já está aqui também, né? Nosso comentarista. Vocês sabem que o Pierre, no assunto de política, isso aí, pessoal. entende. E hoje tem muita coisa pra gente conversar. E fiquem ligados que logo trocaremos uma ideia sobre o que aconteceu aí nesse ano de 2019. Posso voltar? Pode. Vamos entrar no ar então, né, gente? Tem muita coisa para comentar. Qual que é o meu copo? É esse? Não, o seu é esse. O seu é o que tem mais, pastor. Apresentação da jornalista Liliane Costa, programa Jornada. É isso aí, boa tarde, Uberlândia. Estamos começando hoje mais um programa Jornada Feliz e você é meu convidado a estar comigo até as 3h30 da tarde. E olha, hoje esse programa ele realmente vai esquentar, porque nós vamos falar sobre retrospectiva 2019. Mais especificadamente, nós vamos falar sobre a política nacional, a política municipal, quais foram os principais projetos, as votações que aconteceram na Câmara, que aconteceram no Congresso. E ao meu lado já está aqui o Hudson Mendes, que ele é ativista social, né? E também o nosso jornalista Pierre Magalhães também está aqui. Eles vão fazer alguns comentários, né? Expondo assim o que está acontecendo, algumas projeções para o ano de 2020. Eu peço que vocês fiquem comigo. E nós vamos ter também na hora do bate-papo, vamos receber aqui o pessoal do grupo Empire Magazine. A gente vai estar recebendo o Leandro, que ele é CEO do grupo, e ele vai estar explicando os projetos que o grupo tem desenvolvido ao longo desse ano aqui na cidade de Uberlândia, programa de TV, redes sociais, rádio e também um projeto novo que está vindo aí para o ano de 2020 com relação às igrejas, o projeto Semeador, e ele vai estar explicando aqui para nós. Então eu peço que vocês fiquem ligados comigo. A gente vai agora para um breve momento de intervalo, né, com os nossos apoiadores, e eu já volto com o pensamento da tarde para você refletir na tarde de hoje, mas fica com a gente porque hoje esse programa vai esquentar. E você que quer se manter informado, você já sabe, né? É aqui no programa Jornada Feliz. Conheça o Centro de Atendimento Tratamento da Dor. Eu sou coisa pensamento da tarde. Ansiedade e síndrome do pânico. Calor aqui, né? Foi condicionado. Não, mas é Ô, tô ventilador aqui, que é perto. Não, pra mim tá fresco aqui, tá de boa. Só se você quiser. Eu tô de boa. Eu sou meio calorento, viu? Pode fechar essa porta aqui? Aí fica mais quente, É? né? Vai. Se você quiser, pode Não, fechar. porque tá pegando ali. Tá. Suave. Não, então fecha. Se quiser fechar. 4887 ou doutora Leda 99102 Nossa, uma notícia fresca já Centro de Atendimento. no final. Qual que é? Já adianta aí pra gente. Não, é fresco sim, né? É daqui municipal? É porque já tem a denúncia, né? O GAEC já entregou a denúncia já daquelas prisões que eles fizeram, né? Dos 7 mandatos? Isso. E aí? Olha aí que basicamente ficou de fora só os que renunciaram, mas o PC, a doutora Jussara, que estão em investigação ainda, Sim. e aquele outro suplente lá foi também renunciado. Murilo? Não, como é que chama? Marcelo. Marcelo Cunha? Isso. Sim, mas os 3 ficaram de fora ou... Da denúncia. Por enquanto. Pensamento da tarde. É isso aí, querido ouvinte. Voltamos. E agora vai uma reflexão para você na tarde de hoje. Desperte para a vida. Medite em suas responsabilidades perante a humanidade e perante Deus. De você dependem criaturas que o cercam na família, no trabalho, na sociedade. Não fuja à responsabilidade que você assumiu. Realize seu trabalho com amor, produzindo o melhor que puder e o máximo que suas forças o permitirem. Em suas mãos está uma parte do futuro da humanidade. É isso aí, gente. Fica esse pensamento da tarde de hoje, então, para vocês, falando de autorresponsabilidade, né? A responsabilidade que todos nós temos com os seres, as criaturas, com o nosso planeta. Dê o seu melhor em tudo que chegar até as suas mãos, faça a sua parte e você com certeza vai estar aí contribuindo para que nós tenhamos cada dia um mundo melhor. E agora vamos então para a Hora da Notícia. Hoje, na Hora da Notícia, esse programa vai pegar fogo. Hora da Notícia. Os destaques
da semana. É isso aí, querido ouvinte. Hoje nós vamos falar sobre temas econômicos, por exemplo, como a reforma da Previdência e Fundo Eleitoral, que dominaram aí a agenda, né, no Congresso Nacional nesse ano de 2019. Segurança pública e combate à corrupção, que também ganharam aí uma visibilidade durante os debates do chamado pacote anticrime. Você deve ter ouvido falar muito a esse respeito aí na grande mídia. Outro assunto que rendeu debates acalorados, que só deve ter um desfecho aí no ano que vem, é a questão da prisão após condenação em segunda instância. Temas, né, de pauta que aconteceram aí nesse ano de 2019, e a gente vai fazer também algumas projeções ao meu lado para nos ajudar aí nessa retrospectiva 2019, para que nós venhamos ter aí a opinião de vários especialistas, pessoas que estão aí acompanhando, né, a política, sempre ali nos bastidores e acompanhando também junto à grande mídia. O ativista social Hudson Mendes. Boa tarde, Hudson. Seja muito bem-vindo ao programa Jornada Feliz. Boa tarde, Liliane, mais uma vez aqui com vocês. Boa tarde, Pierre. Boa tarde. Sempre que precisar pode chamar, que a gente está à disposição para a gente estar conversando, passando para os ouvintes, né? E hoje a gente vai fazer a famosa sabatina, nada melhor do que no sábado, né? De fato. E vamos bater um papo aqui, falar do que aconteceu durante esse ano de 2019, tanto em âmbito estadual, federal e municipal também. É isso aí. E está aqui conosco já também o jornalista Pierre Magalhães, nosso comentarista político. Vocês já conhecem, todos os sábados ele está conosco. Pierre, boa tarde. O que o nosso ouvinte, o nosso internauta pode esperar desse programa de hoje, falando sobre a retrospectiva da política, Pierre? Primeiramente, boa tarde, Liliane, boa tarde, Hudson. Boa tarde a você, nosso amigo ouvinte, nosso amigo internauta, que vem nos acompanhando aí durante todo esse ano. Antes de mais nada, quero desejar aí, já de antemão, um feliz 2020, né? Que Deus abençoe aí o ano que está por vir, porque esse ano eu vou te contar um negócio. Muita notícia em relação política em âmbito federal. E no final desse ano, tem um termo que até o nosso amigo Marcos Maracanã usa, né? O pé de manga balançou esquisito esse ano de 2019 aqui, no finalzinho desse ano aqui em Uberlândia. Então nós vamos tratar um pouco desse assunto, reformulação do Pacto Federativo, reforma da Previdência, projeto de segurança do juiz Sérgio Moro, que foi depenado pela Câmara Federal, enfim, uma série de assuntos aí que nós vamos tratar aí com você, nosso amigo querido ouvinte. É isso aí, mas vamos conversar aqui com o Hudson Mendes, porque assim, ele tem muita coisa para contar para nós, gente, né? O Hudson, ele é ativista social, então tá sempre assim por dentro dessas causas sociais, e recentemente ele foi até a Síria fazer uma ação social, né? Conta para nós como é que foi esse trabalho, Hudson, lá na Síria, né? Fronteira ali, uma fronteira de guerra. É isso mesmo, Liliane. Já tem um tempo que eu faço alguns trabalhos voltados para a população mais carente, né? Para os mais necessitados. E assim como eu fiz em Moçambique, na África, dessa vez, há pouco mais de 20 dias, eu estive na fronteira da Jordânia com a Síria. E lá eu efetuei vários trabalhos de reabilitações, dessa vez foi somente na parte dentária. Para quem? Para os refugiados sírios. Famílias que estão alojadas ali em acampamentos da ONU, são dezenas, centenas, milhares de famílias. Estava do lado do maior campo de refugiado do mundo, onde fica na divisa da Jordânia com a Síria. Especificamente mais preciso em Al-Mafraq, uma zona militar, né? Uma zona hoje está totalmente tomada pelo militar, então é normal você ver tanques de guerra na rua, pessoas armadas, o exército armado, totalmente armado. Tem zonas onde a gente não pode nem pisar, né, nem entrar, mas realmente foi um trabalho muito legal, muito bacana, e sempre que eu posso tirar um tempo para isso, eu estou fazendo. E dessa vez foi lá, onde eu consegui atender 10 sírios, totalmente descendentes de sírios. Peguei pacientes lá com 10, 20 anos, 30 anos, 10, 20, 30 anos sem dentes. Tinha paciente lá que nunca tinha usado uma escova de dente.
Então realmente é uma situação muito triste. Até mesmo é um choque de realidade, até mais do que eu vivi em Moçambique. Porque a cultura deles são bem próximas da nossa, né? Nós somos totalmente descendentes, né? Agora a cultura árabe lá para mim foi um choque realmente de eu nunca tinha visto isso. Onde o preconceito é muito grande, né? A mulher não tem valor lá. Então, assim, são pequenas coisas que ao decorrer eu vou estar contando. Só um exemplo, teve uma das sírias que estava em um prédio totalmente de viúvas, perderam maridos na guerra. Então eu não pude entrar dentro desse prédio. Ela teve que descer, eu tive que atender ela num container na rua, porque eu não pude adentrar dentro desse prédio. Então, assim, são coisas que só estando lá que você vê e vive mesmo. Mas é isso, muito, muito bacana lá. E assim, Hudson, a gente sabe também que você sempre está aí nos bastidores da política. De vez em quando a gente acompanha você nas redes sociais. E aí está lá o Hudson em Brasília, né, assim, visitando a sala de alguns deputados. Você sempre está por dentro aí do que está acontecendo na política, acompanhando de perto. Sim, é verdade, Liliane. É uma situação até inusitada que aconteceu comigo. Há cerca de 1 ano e meio, 2 anos, vai fazer 2 anos, eu conheci 2 caras que hoje eles são referências para mim e para muita gente. Um é o André Janones, que hoje é deputado federal, e o outro é o Cleitinho Azevedo, deputado estadual. Então são 2 mineiros que são referências nacionais hoje, e são pessoas que eu acompanho, conheço de dentro de casa, somos amigos, mesmo antes de serem deputados. E quando eu conheci eles, eu estava na Europa, não estava no Brasil. Foi quando eu conheci o André. Conheci o André e Deus colocou ele a gente se uniu. O André entrava com ações para quem está na fila do SUS. E eu já faço prótese também para quem está na fila do SUS há anos. Então meio que o destino colocou nós 2 juntos. E dali para lá a gente seguiu uma trajetória juntos, viajamos o estado aí, conhecemos várias realidades. Eu estive em Brumadinho também, né? E o André também esteve em Brumadinho. E dali a gente conheceu o Cleitinho Azevedo, que hoje é deputado e é um cara sensacional como pessoa, como parlamentar. Para mim são 2 verdadeiros exemplos, né? O meu maior exemplo mesmo, politicamente falando, é o professor doutor Enéas Ferreira Carneiro. Doutor Enéas, ele para mim é o meu espelho politicamente. E depois o Cleitinho e o André Janones. Ok. Gente, nós vamos entrar então já na nossa retrospectiva 2019, né, para estar falando a respeito da política. Uma das principais apostas da equipe econômica para a recuperação fiscal do país, nós sabemos que nesse ano de 2019 foi a reforma da Previdência, né, que foi inclusive aprovada no Congresso Nacional após vários meses aí de negociação com diversos setores. A reforma alterou regras de aposentadoria para trabalhadores do setor privado, também do serviço público, né, e estabeleceu a idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. Né, assim, foi feito algumas mudanças. Inicialmente o governo tinha anunciado que com essa reforma ia acontecer uma economia de cerca de 1,2 trilhão, né, em 10 anos, mas com as adequações que os deputados fizeram lá na Câmara, essa economia caiu para 855. E quando a gente fala aqui, né, Hudson, Pierre, de reforma da Previdência, nós entendemos que é um assunto polêmico, porque é um assunto que esteve, né, sendo acompanhado na mídia, e tinha muito brasileiro que estava com medo, com receio, né? Então, assim, foi uma votação que aconteceu, mas depois de muita pressão, de muita dificuldade, não é isso, Hudson? É isso mesmo, Liliane. É um assunto onde envolve todas as classes brasileiras, né? De todas as famílias, da mais baixa à classe mais alta. Então, realmente, é um assunto polêmico, gerou polêmica. Uns foram a favor, outros contra. Na verdade, é que o país está polarizado, né, Liliane? Existe uma polarização aí. E eu acho que essa polarização não faz bem para a democracia. Eu acho que tinha que ter um pouco mais de união, aceitar mesmo quem é o atual governo, né, que é o governo de direito do nosso Jair Messias Bolsonaro, se unir e seguir em frente do país, claro. Em relação à reforma da Previdência, eu vou fazer um pequeno contraponto aqui, né, num jeito
gente não está aqui para debater, mas eu acho importante a gente fazer um contraponto no sentido de que a reforma, se fosse da forma como foi colocada, se fosse algo que viesse de cima para baixo, com certeza seria uma reforma muito mais ampla do que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Que basicamente visa o quê? O tempo de contribuição de 15 para mulheres e 20 anos para homens, né? O tempo mínimo de que, ao atingir o tempo de contribuição mínimo necessário, né, ele teria direito aí a 60% do valor do benefício integral e assim, com o passar do tempo, com o passar dos anos, melhor dizendo, né, atingindo a idade, ele alcançaria o valor de 100%, o que na verdade é uma reforma do fator previdenciário já aprovado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Né, a ex-presidente Dilma também fez uma reforma parecida nesse sentido, né? Mas onde eu quero chegar com isso? Que não é simplesmente, né, o meu pitaco está aí, que não é simplesmente aceitar o que vem de cima para baixo como se fosse algo irrefutável, não, né? É super válida a discussão, tanto é que chegou no ponto que chegou a reforma por conta das discussões que foram feitas exaustivamente e começaram inclusive antes do governo Bolsonaro, no caso do ex-presidente Michel Temer, né? Que começou as discussões aí pela reforma da Previdência, não teve clima político para fazer a votação por conta dos inúmeros escândalos que assolaram o seu governo a partir aí de Joesley Batista. E agora, né, no governo Bolsonaro foi feita a aprovação da Previdência, em que inclusive um dos pontos mais polêmicos que estava sendo discutido é que o benefício de prestação continuada, o BPC, segundo boatos, ele seria extinto, quando na verdade não foi. Ele permanece da mesma forma como está. Né? E o texto permite que pessoas com deficiências e idosos em situação de pobreza continuem a receber um salário mínimo a partir de 65 anos, né? No caso de idosos e no caso de pessoas com deficiência, que estejam incapacitadas aí de efetivar a sua posição no mercado de trabalho, né, comprovado por perícia médica, aí sim, as pessoas passariam a receber o benefício da prestação continuada. Inclusive temos também, Liliane, a previdência dos militares, né? O Congresso aprovou também o projeto de lei enviado pelo governo que altera as regras de aposentadoria dos militares. A proposta aumenta, inclusive, o tempo de serviço na ativa e a alíquota de contribuição da categoria, além de incluir um plano de reestruturação na carreira do setor. Porque a gente vê militares hoje, eu tenho inclusive tem caso na família, cara com 50 anos, 51 anos, em plena forma física, já aposentado, já reformado, né? Por quê? Porque entrou no serviço militar cedo. Então, com essa reforma, ele vai trabalhar um pouquinho mais, só que a diferença é que ele vai ter direito ao valor integral e vai ter direito à paridade, né? Ou seja, o que os profissionais da ativa receber, eles também vão receber, Liliane. Inclusive, Pierre, eu me lembro aqui da última vez que o Hudson esteve aqui, já tem um tempinho, né, Hudson? Você esteve bem no começo do programa. A gente discutiu sobre essa reforma dos militares, você se lembra? Sim, lembro sim. Na verdade, eu quero dar uma opinada um pouco... vai ser superficial, a gente não vai poder aprofundar tanto aqui no assunto, mas eu não sou a favor dessa reforma que está aí imposta. Eu já deixo isso muito bem claro, falei da última vez, porque eu acredito que a gente deveria fazer o corte realmente de cima para baixo. Eu não acredito que isso foi feito. É simples, você não precisa ser economista para saber disso, Liane. Se você é dona de uma empresa, você é uma empresária, e sua empresa está gastando muito, o que você faz? Você não vai contratar pessoas ou você não vai trabalhar mais para solucionar seu problema ou para pagar suas dívidas, né? Em qualquer lugar, em qualquer pessoa, em qualquer classe da sociedade, você vai cortar gastos. Você leva isso para dentro da sua casa. Você não precisa ser economista. Se sua energia está vindo alta, se o seu consumo está alto, o que você vai fazer? Você vai trabalhar mais para pagar a dívida? Não, você vai cortar gastos. Então isso é muito simples. E a gente até falou do nosso município aqui, né? Dando como exemplo, e eu peguei e dei um leque geral. Hoje existe 56.810 vereadores
Isso Em todo o país. federal, que é um gasto de 568,1 milhões ao mês. 513 federais, 16,900 milhões. 1.024 estaduais, 33,792 milhões. 81 senadores, 11 mil prefeitos e vice-prefeitos, 56 governadores e vice. Então, assim, eu acho que é muita gente. Se o Estado está endividado, se a Federação está endividada, que isso vai cair em cima dos municípios, nada mais resta do que enxugar. Tudo que for para aumentar o tempo de contribuição ou o tempo de trabalho para qualquer que seja a área ou setor de trabalho, eu sou contra. Concordo plenamente, porque o que acontece? Foi como você mesmo disse, né? E para o ouvinte entender, o Estado, a máquina pública está inchada, né? Governo federal, governo municipal, governo estadual estão inchados. Cargos de comissão a reveria, né? Enfim, então sim, se porventura tiver que ocorrer algum corte, que seja nessas áreas primeiramente, para depois chegar na camada da população que realmente necessita do serviço, do cuidado do governo. Porque quando a gente fala de previdência, rapidamente aqui, a gente está falando de assistência social, a gente está falando de previdência, né, para os idosos, a gente está falando de previdência para as pessoas que trabalharam a vida inteira e que vai chegar no momento do seu descanso, vai ter que pagar para descansar. Exatamente isso, Pierre. E isso é o que eu sempre bato na tecla. E alguns especialistas falam que, mas hoje você se vive mais, né? Cara, isso é glória. Quem não quer viver mais? Mas a questão não é viver mais, é gozar desse tempo que você vai desfrutar. Então, se você aumenta o tempo de trabalho, você vai diminuir esse tempo de gozo, né? Desse descanso que é tão merecido para a terceira idade. E só mais um dado aqui, cara, só para mim concluir, só o Supremo Tribunal Federal, que é a maior, né, classe que a gente tem publicamente falando, eles tiveram um aumento passado agora de 4,1 bilhões por ano. Então, assim, a última vez que eu tive aqui no programa, a gente falou isso. A verba partidária, que quase chegou a 1,8 bilhões, eu até, né, enfatizei que já era alta. Agora, dia 20, se eu não me engano, 23 de dezembro, ela foi para aprovação para 4 bilhões e foi vetada. E ficou em 2, ou seja, teve um aumento de mais de 2 bilhões, o que já era alto, né? Então, assim, já que está inchado, já que está devendo, então como que eles conseguem um aumento de uma verba indenizatória? Então, é uma coisa que a gente não entende, como que eles conseguem isso? E sempre, mais uma vez, sobra para a população da classe mais baixa, a população mais carente, os menos necessitados, o trabalhador comum. E assim, nós tivemos aí várias pautas que foram realmente polêmicas ao longo do ano de 2019, e um outro assunto que realmente esteve assim em pauta, né, e que inclusive vai ter alguns desdobramentos para o ano de 2020, foi o pacote anticrime, né, que o ministro de Segurança, o Sérgio Moro, né, ele foi o responsável pelo projeto. E foram muitos meses de discussão, foi aprovado ali um conjunto de medidas que vieram endurecer a legislação contra o crime, e esse conjunto de medidas, pacote anticrime, foi proposto, né, ali pelo ministro da Justiça por uma comissão de juristas coordenada aí pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre Moraes. Entre outros pontos, o pacote algo importante da gente destacar, ele amplia de 30 para 40 anos o tempo máximo que uma pessoa pode ficar na prisão. E a gente gostaria de destacar aqui alguns pontos, porque assim, em termos da opinião da população, nós sabemos que esse pacote veio atender, vamos dizer assim, o anseio da população, porque o que a gente sempre vê as pessoas comentarem, inclusive assim, a grande imprensa noticiar também, é que a gente tem uma Constituição aqui no Brasil com relação a crimes, né, que ela é muito antiga e que as pessoas às vezes sentem que o país ele tem muita impunidade, porque a polícia vai lá, prende, mas logo a pessoa ela também é solta, né, e tem a questão do sistema carcerário que ele não consegue recuperar ninguém da forma que é hoje. E assim, inclusive uma das medidas foi que presos perigosos, né, eles seriam mantidos em presídios
federais, ampliando aí a permanência dos presos perigosos, né? E a lei atual previa aí um prazo de até 360 dias e agora com o pacote anticrime, 3 anos renováveis por mais 3. E eu queria saber aqui do Pierre, do Hudson, a opinião de vocês com relação ao anticrime. Vocês acham que atendeu o anseio, tem alguma coisa a melhorar, tem algum ponto a destacar que é algo relevante a população saber? Liliane, e nosso querido ouvinte, é importante que saiba, é importante que você saiba que esse pacote anticrime, ele nada mais é do que um paliativo, ele nada mais é do que uma cortina de fumaça. Na minha humilde opinião, esse pacote ele foi feito com a intenção de privilegiar alguns Realista. de alguns grupos políticos aí. Por quê? Ele foi feito para cacifar um ou outro aí para algum ou outro cargo eletivo. Primeiro, pacote anticrime. Não tem que mexer na legislação em si, tem que mexer no Código de Processo Penal. Código de Processo Penal, nossa, ele é da década de 50. Então não tem como você executar mais punição para crimes do nosso cotidiano, para crimes atuais, com o código da década de 50. Então o que acontece? Você está mexendo ali numa situação que vai fazer um paliativo ali, que vai dar uma ou outra ferramenta jurídica para o juiz poder atuar, só que onde tinha que mexer, não mexeu, que é no Código de Processo Penal. Então o que ocorre? Além disso, tem essa questão da prisão do presídio de segurança máxima, né? Que os estados e o Distrito Federal poderão construir presídios de segurança máxima ou adaptar instalações já existentes ao regime de segurança máxima, né? Tem o banco também de dados, né, multimétricos, impressões digitais, que na verdade ele faz com que os dados sejam cruzados. Se eu cometi um crime aqui em Uberlândia e vou fugir para o Acre, se a Polícia Civil me pegar lá, vai ter os meus dados, vai ter o meu DNA, a minha digital lá no sistema do Acre, ou seja, os sistemas vão se interligar. Isso é um fator positivo, bacana. Informante do bem, que nada mais é do que o cara que faz ali a delação premiada. E assim, essa questão de informante do bem, a gente pode até falar que é importante, né, Hudson? Claro. Porque abriu aí uma brecha para que as pessoas elas venham procurar os órgãos públicos, inclusive tendo uma ouvidoria para esse tipo de denúncia. Inclusive aqui em Uberlândia a gente teve um dos casos recentes que foram alguns vereadores que foram denunciados, né? Inclusive a gente até comentou, né, Pierre, que foi através de uma denúncia anônima de um estudante da UFO. Não foi isso? Que o estudante, ele, na verdade, ele entrou com processo de cassação contra os vereadores. E foi um processo, né? No caso desse estudante lá, do Gabriel, estudante de Química da UFO, que entrou com processo contra o Alexandre Nogueira, né? Então vale a pena sim, a população se inteirar do que está acontecendo e se valer dos instrumentos. E aqui está falando muito claro contra a administração pública, ou seja, se você percebe alguma coisa de errado, se lhe foi proposta uma propina, vou dar um exemplo que nós já falamos disso, mas se eu sou um dono de gráfica, alguém vai e me oferece, me dá uma nota fria. Eu falei, cara, você espera um pouquinho, chama a polícia e leva o cara preso. Exatamente, Pierre, é isso mesmo, concordo plenamente com você, cara, porque se ele não fizer isso, ele está omitindo. E ele é cúmplice também. Você está sendo participante e vai vestir o vermelho do mesmo jeitinho. Do mesmo jeitinho. E não tem dessa. A lei é para todos, né? Para qualquer infrator, errou, meu amigo, tem que pagar mesmo. E assim, só falando um pouquinho, dando uma pincelada nesse pacote do nosso ministro Sérgio Moro, você bem colocou aí, tem coisas que são legais, tem coisas que realmente é só para fazer barulho. Você colocou uma cortina de fumaça e é isso mesmo. Cara, tem coisas que são mais que óbvias, né? O preço de crime de 30 para 40, o Código Penal totalmente defasado, né? Como você bem colocou aí. A própria Constituição, que é de 88 também, então deveria fazer uma reforma nesse judiciário aí, né? E, cara, o crime contra
a saída temporária que eu queria colocar aqui, a saidinha, né? Então isso é um absurdo, cara. Você pega aí os crimes que virou destaque nacional, Nardones, a Suzana von Richthofen, a menina arquitetou, programou, participou da morte dos pais e ganhou saidinha do Dia dos Pais. Então, só para você ficar sabendo, Elisa Matsunaga, que picou o marido, colocou dentro de uma mala e a Suzana von Richthofen, que arquitetou, né, participou do assassinato dos pais, estão na rua agora, nesse exato momento que a gente está aqui conversando, elas estão na rua, curtindo, felizes da vida, né? Os Nardones também, né? Então, assim, a Ana Cristina Jatobá também, que foi uma menina lá que defenestrou a tadinha da Isabela, lá da janela. Tá todo mundo na rua, tá todo mundo feliz. Então, essa porcaria, né? Ela tinha que ter engasgo, mas falar um negócio desse. Essa falta de vergonha dessa saída temporária para crime hediondo foi aprovado nesse pacote de crime. Só que, infelizmente, segundo a legislação, a lei só retroage para beneficiar o réu. Ou seja, aquele já não teria mais direito, né? Então, acho assim que a gente pode até destacar que foi um ponto muito positivo, né, com relação a esse pacote anticrime. A gente sabe que ainda vão ter algumas medidas que vão ser aprovadas ao longo de 2020. Mas, continuando falando sobre a retrospectiva, né, desse ano de 2019, um outro assunto que foi um ponto de destaque na Câmara, né, no Congresso, foi a PEC do orçamento impositivo, que inclusive houveram algumas pessoas falando que o governo ele seria muito prejudicado, né? O Congresso aprovou a proposta de emenda à Constituição PEC do orçamento impositivo, que obriga o Executivo Federal a pagar as emendas parlamentares de bancadas previstas no orçamento da União. E até então, era obrigatório apenas o pagamento das emendas individuais dos congressistas, e agora tem esse gasto aí de bancada. Essas emendas, elas são indicações a que deputados, senadores ou as bancadas têm direito de fazer no orçamento para destinar verba para as obras em seus estados de origem. Então, assim, inclusive, nós ouvimos muitos comentários do pessoal na internet comentando, né, principalmente na imprensa, que o governo Bolsonaro, ele teria, na verdade, uma dificuldade em governar com a aprovação desse orçamento impositivo. Sim, só trocando em miúdos, por que ele teria essa dificuldade? Em teoria, porque ele teria menos recursos à disposição e menos manejo ali para poder fazer a transferência dos recursos para onde ele queria, né? Porque só para a gente entender melhor aqui, no caso, antes, os pagamentos de bancada ele era obrigatório, só que o governo ele poderia remanejar recursos que eventualmente ficassem retidos por falha nos convênios ou restrições feitas pela Caixa. Agora, com essa nova regra, isso não poderá acontecer mais. Isso é a teoria. Agora, politicamente falando, que é onde eu gosto de tratar com as senhoras e com os senhores ouvintes aqui, o governo vai ficar com menos poder de barganha. Porque o que ocorre? Com menos recursos na mão, ele não vai poder chegar na bancada e falar, vota esse projeto aqui que me interessa, que eu libero. Porque eu não tenho recursos. Que eu libero a verba para você aqui. Que foi uma coisa que o Michel Temer fez demais, né? Ele se valeu muito desse artifício para poder aprovar os projetos de interesse dele. Então, assim, só para a gente entender, politicamente falando, o governo ele fica com menos poder de barganha com a Câmara dos Deputados e com os senadores. É isso mesmo, Pierre. Na verdade, na prática, a proposta pode engessar, pode não, vai engessar o governo federal, que não terá espaço para remanejar despesas e terá que cumprir todo o orçamento aprovado pelo Congresso. Ou seja, tira poder do governo federal. Sim. E assim, quando a gente fala nesse assunto, para o pessoal entender, às vezes, por exemplo, tem uma emenda que um deputado ele indicou para um setor da cidade. Né? Então, às vezes, por acaso, teve problemas burocráticos através da Caixa Econômica ou a falta de documentação de outro órgão. Né? E o que acontecia? Quando acontecia esse tipo de problema, esse dinheiro ele voltava para o governo e o governo ele poderia trabalhar com aquele caixa. E agora isso não vai ser mais possível, mesmo que haja alguns embaraços. Seria bom, vamos dizer assim, para os deputados, né? No sentido de que indicar essas verbas, mas assim, vão ter que ser destinadas a uma mesma pasta, né? Então, se a pessoa destinou para a cultura, se destinou para a saúde, por mais que haja alguns problemas lá com relação à documentação, vai ter que ser mantida
essa pasta. Mas, inclusive, ressaltaram que os órgãos de fiscalização eles vão continuar fiscalizando da mesma forma, do mesmo jeito. E assim, falando, gente, ainda em emendas, né? Um outro assunto que foi muito polêmico, inclusive assim, a gente estava até comentando, né, Hudson, um dia, foi com relação ao fundo eleitoral, o tão conhecido fundão, né? Que foi um aumento aí, que veio, vamos dizer assim, inflando o orçamento de 3,8 bilhões de campanhas em 2020, né? E então, assim, é complicado, hein? Porque às vezes em época de restrições, reforma da Previdência, onde nós sabemos que estão sendo cortados gastos, mas ao mesmo tempo a gente vê a aprovação de um fundo como este para ser usado nas eleições. Exatamente, Liliane. Como a gente já vem falando, a matemática é simples, não precisa ser economista, não precisa ser especialista e muito menos ter um prêmio Nobel para estar comentando sobre isso. Se a máquina está encharcada, endividada, a máquina pública, a gente já bem falou, vamos começar a cortar os gastos. Como que eles aprovam? Acaba de aprovar um aumento do fundo eleitoral. Fundo eleitoral, para quem não sabe, nada mais você está financiando um candidato que vem, né, a estar participando em qualquer cargo público em âmbito federal, estadual ou municipal. Quem financia é a população. Dinheiro público sendo gastado em campanha para político. Agora veja bem,